você fez como vice-prefeito? Tantas e tantas Cite coisas. duas coisas muito boas. Coisas boas, nós fizemos, olha, para você ter uma ideia, quando nós idealizamos mudar a Pompeu de Toledo, eu e o Cido. Passamos por aquela avenida várias vezes. Sei. E a gente parava, isso aqui tem que mudar, vamos fazer, são umas ideias. Né? Olha, vamos recapear a Avenida Brasília. E aí, Cido? Então você nós vamos ter que participa fazer disso junto com ele? junto com ele. Eu acho que nós fazemos isso constantemente. Os bairros que nós... Olha, naquele bairro, não esqueça que nós prometemos isso, nós temos que cumprir. Custe o que custar. As viagens constantes que faço a Brasília... Mas dizem que você nem aos bairros na inauguração você vai? Vai? Vou quase em todos. Então, lógico que às vezes eu não consigo estar em todos os lugares. O Cido vai em todos. A agenda do Cido ela é uma agenda muito maior do que a minha. Eu não posso estar junto com o Cido em toda a agenda dele. Sei. Isso eu não consigo fazer. Isso se eu falar aqui, eu estou mentindo. Mas nas agendas daquelas que eu acho prioritárias, eu estou sempre. Também, não quero dizer com isso, eu não posso ser a sombra do Cido. Sei. Ele é o prefeito, eu sou o vice. Não, mas você Eu pode ter posso ficar- projeto independente dele, não pode? Você tem algum? Posso, mas aqueles que eu tenho que repassar a quem? Ao prefeito. Ao prefeito. E eu fico feliz porque o Cido, ele sempre me participa do que vai fazer, daquilo que nós decidimos e me dá liberdade para que eu possa estar ao lado dele, porque senão ficaria ruim para mim. Mas ele participa ou também te consulta? Me consulta. Te consulta. Nós Você conversamos propõe, muito. tem algum projeto seu vindo por aí que vai se materializar? Eu tenho. Fale um. Por exemplo, nós estamos fazendo a rotatória hoje da Avenida Brasília. Vai ser feita a rotatória está feita. Mas eu acho que ali nós temos que fazer um elevado. E eu fico no pé do Cido. Eu acho que nós temos que buscar, sabe, uma verba federal. Não precisa ser do município. O município, às vezes, não vai ter custo, não vai ter dinheiro para isso, porque nós temos outras prioridades. Mas essa também é uma grande prioridade. Você concorda que se a gente tivesse um elevado ali, ligando a Avenida Brasília, na ligação da Avenida Brasília com a Pompeu, nós vamos dar um sentido de uma cidade mais bonita, de uma cidade pujante, sabe? Uma coisa grande, vamos pensar grande. Ele sabe que esse é um dos meus... quando a gente Sonhos. toca nesse assunto, eu já disse para ele que nós precisamos fazer um projeto, disse para saber custo, como é que é. E ele já está todo encantado com essa ideia para a gente fazer isso. Então, acho que são umas coisas que você faz e que empodera, né? Pelo menos de momento, você, você vai visualizar uma cidade diferente para o futuro. Né? Porque mesmo com a rotatória, assim mesmo nós vamos ficar com o trânsito complicado lá na Avenida Brasília. Você falou em ir a Brasília, inclusive, que você viaja muito. Uma outra coisa... viajo assim quando ele precisa, quando acho que dá para... Uma outra coisa que eu ouço é que representar, procuram você na prefeitura. Tá. Onde está o Carlos? Está na Bahia. Onde está o Carlos? Está em Nova York. Você imagina. Você não tem mais férias que os outros, não. Eu né? vou falar a verdade para você. Eu tenho... Na verdade, eu vou até responder de uma outra forma. Se eu fosse um vice que não fosse participativo, eu, na verdade, não precisava ir nem na prefeitura. Sei. Essa lei orgânica que está aí, embora exista, que o vice-prefeito tem que dar 2 horas de... Eu faço isso muito mais. Muito mais. Muito você mais. usa carro oficial? Uso carro Usa para oficial. coisas pessoais? De maneira nenhuma. Não. Uso para minhas coisas oficiais. Nas outras eu tenho meu carro. Agora, só para você ter uma noção, eu podia muito bem estar em casa e ficar em casa esperando, se o Cido fosse impedido por algum motivo, aí eu iria lá para substituí-lo. Mas eu não sou assim. Eu sou participativo. Agora, viajar, eu tenho a minha vida própria e tenho meus negócios. Eu tenho as minhas emissoras de rádio, que também eu tenho que dar meu suporte. Claro. Eu vivo das minhas rádios e não vivo de política. A política, ela me dá o meu salário. É um subproduto. Um subproduto, então não tem nada a ver com isso. Como é que o Cido reagiu à sua decisão de se candidatar a deputado? Foi uma iniciativa até dele, ele entendia que seria o momento, e eu vou falar a verdade para você, eu também até pensei que poderia ter sido o momento, mas foi uma campanha muito acidentada, uma campanha, ninguém faz uma campanha para deputado em 60 dias, imagina, isso... Mas isso... ele foi ele, inclusive, que sugeriu? Então, também, nas nossas conversas, a relação dialogamos. de vocês vai além de assuntos municipais? Vocês se frequentam? Sim, conversamos muito. Mas um vai à estamos casa sempre do juntos. Vamos. Eu e o Cido não tem. Somos amigos. Somos amigos. No geral, valeu a pena deixar de ser protagonista de um programa de sucesso como Televerdade para ser o vice? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu gosto mais do que faço na TV ou no rádio do que da política. Sei.
Eu gosto mais. Sei. Não quero dizer para você também que com isso eu deixe de gostar da política. Acho a política bacana quando você pode ajudar, quando você pode fazer. O que eu pensei? Se você tem na TV, se eu ajudo 1, 2, 3 pessoas, na política, com uma decisão nossa, nós podemos ajudar muita gente. Você ajuda uma cidade a crescer, a se desenvolver, não é? Isso é gostoso, isso te dá um sabor de missão cumprida. Mas se Isso você é muito tivesse bom. olhado lá atrás e visto tudo isso, você teria abandonado, pelo menos temporariamente, a televisão para ser vice-prefeito? A pergunta é, se eu tivesse visto que seria assim, eu teria feito isso ou eu repensaria? Não posso nem pensar dessa forma. Eu já conhecia política. Você Fui conhecia a presidente política, da mas Câmara, você não fui conhecia, vereador. mas é diferente ser vice-prefeito, não é? Não tem muita diferença, não Bom. tem muita diferença, porque o vereador também, ele é cobrado constantemente, como eu sou. Teria feito de novo? Teria Essa feito é a de minha novo, pergunta. normal, não me arrependo do que faço. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu preciso fazê-la de modo contundente, mas não quero parecer mal educado, tá? Então, assim, na eleição, ou nas eleições de 2010, como candidato a deputado estadual, você recebeu pouco mais de 20 mil votos. 26 mil votos. 26 mil votos. Enquanto foi peça fundamental na eleição do Cido. Eu já ouvi de opositor político seu que você saiu da eleição menor do que entrou e que neste ponto da vida política está menor do que entrou. Primeiro, você concorda com isso? Ainda existe a possibilidade de você tentar se eleger deputado? Não, eu não tenho essa pretensão mais. Não. Não tenho. Sinceramente, não tenho pretensão nenhuma de ser candidato a deputado. Não tenho essa pretensão. Então, para mim, não dá para medir isso. Só discordo de um detalhe. Nós vivíamos, naquele momento, primeiro ano de governo nosso, você sabe que o primeiro ano de transição é complicado. Segundo ano do nosso governo foi péssima. Nós Sei. passamos por dificuldades, tanto financeira, porque a prefeitura estava numa situação complicada. Se não fosse isso, as enchentes que nós tivemos, aquelas intempéries que nós tivemos todas, acabou nos atrapalhando muito. Então eu saí no momento que não devia ter saído. Era um momento que não era para sair e de maneira errada. Por 60 dias não se faz campanha, como eu disse anteriormente para você. Então esse é o momento que nós vivíamos lá, naquela época. Terceiro e quarto ano você vê, graças a Deus, eu acho que o ano passado foi muito bom, esse ano está sendo excelente, a gente conseguiu dar a volta por cima e fazer, e é isso que as pessoas querem do político, as pessoas querem isso, elas querem que você trabalhe e que você bote serviço, é que eu e o Cido estamos fazendo. Então, mas você mesmo como vice-prefeito, você entrou no pódio, né? Quando você pisou lá, você pisou no pódio. A própria administração o desgastou. Né? Não, toda administração tem seu desgaste. Tem o seu desgaste. Isso é normal, em qualquer... Então você entende que a minha amostra é pequena, obviamente, não é uma amostra científica, mas acham que como vice-prefeito você está saindo menor do que entrou. Você entende assim? Não entendo. Não. Eu acho que tudo é natural. Eu ouço hoje já um clamor de que o governo está muito bem. E fico feliz, porque realmente é verdade. Mas isso não acontece sempre no último ano de eleição? No caso do Maluli, também os asfaltos acontecem todos no último ano. Não é isso. É que você faz o planejamento, com dinheiro você faz, sem dinheiro você não faz. Então, no segundo ano a situação foi complicada, mas o ano passado nós fizemos muito. Nós fizemos muita coisa o ano passado. E é evidente que estamos fazendo esse ano. Você viu a reportagem da própria Folha dizendo que são quase 40 milhões investidos em asfalto, que era o clamor da população. População Araçatuba, ninguém queria, estava muito preocupado com saúde, nada. A pessoa queria o quê? Ele queria asfalto. Mas a gente já sabia desde lá do começo. Eu reivindiquei bastante a asfalto. gente já sabia. Né? Já sabia você disso. Foi quem brigou muito por bastante, isso. Então, veja... Não, mas as próprias pesquisas de vocês, antes de o Cido ganhar, já indicava que o que a população queria era asfalto. Exatamente. Né? Por isso que a gente já vinha planejando. Para brigar, eu me pautei pela pesquisa de vocês. Exato. Não foi nem minha. E é verdade. Foi uma pesquisa verdadeira. Então, de lá para cá, é que as coisas aconteceram. Então, o volume de asfalto que nós fizemos no ano passado também foi muito grande. E culminou com esse ano. Então, esse ano, nós temos obra para todo lado da cidade, fazendo bairros que nunca esperavam ter asfalto, que hoje estão recebendo. E a gente quer continuar assim
e tem muito tempo pela frente para fazer. Ô Carlos, a última pergunta do bloco é do Marcelo Andorfato. Ele Ok. afirma que você tem contas rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e pergunta se você será ou não candidato. Muitas pessoas me perguntaram isso. A algum cargo nas próximas eleições. Ou vice, ou vereador, ou prefeito. E eu quero emendar uma pergunta minha. Você pode responder a dele, se você será ou não, apesar das contas rejeitadas. Eu quero saber, independente, depois você responde a minha, independente de contas rejeitadas, independente de ser convidado, se dependesse só de você, se você será ou seria candidato a algo. Bom, então vamos a dele primeiro, Vamos. do Marcelo, para dizer para o Marcelo o seguinte, que as minhas contas, elas não estão rejeitadas. As minhas contas, houve um pedido do tribunal para que eu fizesse algumas contas, alguns itens que estavam apartados, e todos os itens apartados foram respondidos. Certo. Foram para o tribunal. Agora depende deles. Se vai ser, no momento eu não tenho conta rejeitada, se eles vão Certo. rejeitar ou não. Então, Eu não posso saber. Se tiver tudo livre, sem ser bagre ensaboado, Tá. você será candidato a algo ou não? Eleição é assim, cada uma tem um perfil. Hoje eu sou o vice, mas de repente, para o Cido, se houver uma composição com o Cido, que eu acredito que o PMDB está caminhando para isso, não estou dizendo que está, não estou te afirmando, mas o PMDB está caminhando para a união com o PT em Araçatuba. Se isso acontecer, o que pode acontecer é o PMDB indicar um vice. Mas cada campanha é uma campanha. Hoje, o Cido, que é o prefeito, que é candidato declarado, que todo mundo sabe que o Cido é candidato à reeleição, eu não estou dizendo aqui Sim, que claro. não é candidato à reeleição. Se ele é candidato à reeleição, é uma outra campanha. De repente, ele pode ter alguém que seja um vice melhor do que eu. Ótimo, mas eu quero que você E não vai ter responda problema a nenhum. minha pergunta agora. Se você for convidado para ser o vice dele, você será? Eu pertenço a um grupo, PMDB. PMDB não é só Carlos Hernandes. PMDB é um partido. E o partido é que vai decidir se vai ser eu ou não. Se o partido decidir que tem que ser o Carlos Hernandes, e se o Cido entender que na coligação tem que ser o Hernandes, pode ser o Hernandes. Tá. Agora, se não for isso, porque de repente o Cido pode fazer uma composição com outro partido que vai decidir o vice dele, vai ser o outro vice. Para mim não há problema nenhum. Eu vou fazer a pergunta de novo, então. Se a decisão fosse exclusivamente do Carlos Hernandes, sem o partido, sem o Cido... Sem o Cido, sem o partido, sem ninguém. Você seria ou não novamente o vice do Cido? Se é opinião minha... Só a sua que interessa. Só a minha que interessa. Só a Você sua. está dizendo que do partido não. Não, Não, seria. 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 Questão Normal. de opinião, volta já.